A paz do Senhor Jesus para vocês, meus queridos irmãos que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Hoje é um prazer muito grande poder estar trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração, uma palavra para edificação da sua vida. Muito obrigado por estar aqui comigo. Nesse momento, a Palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 22, versículo 25 e versículo 26, que nos diz assim a Palavra de Deus. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Antes de começar a ministração dessa palavra maravilhosa, eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês. Deixe aí o seu gostei, é muito importante para o desenvolvimento aqui do canal. Assim também como se você não for inscrito no canal, clica aí, se inscreve, compartilhe os vídeos aqui do canal com os grupos aí do WhatsApp, pessoas familiares e amigos que você conhece e dá essa força aqui para o crescimento do canal. Agradeço de coração e vamos lá para a palavra do Senhor. Então Jesus estava falando do sistema do governo do mundo, do comportamento daqueles que governam no mundo, daqueles que exercem autoridade no mundo e de como seriam para os seus discípulos, para aqueles que lhes seguem, para aqueles que lhes servem. E Jesus falava que no governo dos gentios eles dominam com autoridade e eles se colocam como benfeitores porque eles querem honra, porque eles querem reconhecimento e eles se beneficiam dessas coisas. Mas Jesus dizia que no seu reino não seria assim. Com relação àqueles que lhe seguem, aqueles que lhe servem, não seria dessa forma. Que o maior fosse como o menor e aquele que governa como quem serve. Então Jesus, ele falou muito claro como ele gostaria que fosse no meio dos seus discípulos, no meio daqueles que seguem a sua palavra. A gente percebe, queridos irmãos, que as pessoas que governam no mundo, que exercem autoridade, elas, principalmente no mundo político, as pessoas elas gostam de ser bajuladas, de serem reconhecidas, elas sentem prazer quando são homenageadas, quando estão nos palcos, nos tablados, e enfim, quando elas estão em destaque, então elas sentem o maior prazer. Sentem o prazer em dominar, em governar, em exercer a autoridade, o domínio sobre as outras pessoas. Mas Jesus disse que na igreja dele, na vida daqueles que lhe servem, seria completamente diferente. Aquele que é maior, que seja como se fosse o menor. E aquele que governa, que fosse como quem serve. Então, na igreja do Senhor, no reino de Deus, é assim que tem que acontecer. Meus queridos, eu quero falar de algo muito importante. Nunca devemos nos prevalecer da autoridade, do poder que nós temos para oprimir seja lá quem for ou tirar algum proveito de alguma situação. Não podemos prevalecer disso. Se você é um dirigente de grupo, se você tem um cargo de destaque na congregação, se você é uma pessoa que é um diácono, um presbítero, um pastor, seja lá qual for o cargo que você exercer na igreja de Deus, ou simplesmente se você exerce uma autoridade em um emprego secular, se você tem autoridade sobre pessoas, que você não se prevaleça disso para oprimir as pessoas, para tirar algum tipo de proveito na vida das pessoas. No mundo, isso já seria terrível, você na condição de uma pessoa que serve a Deus. Mas no reino de Deus, na igreja de Jesus, isso ainda é pior, isso é inadmissível. Um pastor, só porque ele é um pastor, ele não tem que ser aquela pessoa inacessível, aquela pessoa que é burocrata, aquela pessoa que mantém uma distância, uma barreira entre ele e as pessoas que fazem parte da sua congregação. Não deve ser dessa forma. Pastor, presbítero, diácono, seja lá quem for, seja lá qual for o cargo que você tiver na igreja, você tem que ser uma pessoa acessível. Você não tem que ser uma pessoa que tem que se achar o maior diante das pessoas por causa da patente que você tem, por causa da autoridade que você exerce. Se sinta sempre o menor. Você está ali para servir, porque Jesus, o Filho do Homem, ele disse que veio para servir e não para ser servido. Jesus, ele não era um burocrata. Jesus, ele não tinha barreira entre ele e as pessoas. A mulher do fluxo de sangue, ela não achou barreira entre ela e Jesus, a não ser a barreira da multidão, mas ela tocou em Jesus, ela não foi reprovada. Aquele leproso que foi ao encontro dele quando ele descia do monte, aquele homem não achou uma dificuldade para ter contato com Jesus, para conversar com Jesus, mas ele também foi alcançado. A mulher cananeia, quando ela chegou diante de Jesus, ela
também não teve nenhuma dificuldade em conversar com Jesus. O próprio Bartimeu, quando ele queria a ajuda de Jesus, as pessoas quiseram reprovar, as pessoas quiseram calar ele para ele não incomodar Jesus, as pessoas foram burocráticas, mas Jesus fez questão de falar com aquele cego, com aquela pessoa que parecia um ninguém, um abandonado, um indigente que estava ali à beira do caminho, mas Jesus, ele fez questão dele, porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Então é assim que nós devemos ser. O verdadeiro cristão, ele é uma pessoa que tem o seu coração inundado por humildade, ele faz questão de usar a sua autoridade para ajudar as pessoas e não para criar uma barreira ou para ser uma pessoa onde vai ter muito reconhecimento. Ele é uma pessoa que ele faz questão de ser o menor. Queridos, o mais importante é que se qualquer um de nós temos algum cargo na igreja, se temos uma autoridade de Deus, nós temos que parecer com Jesus. Nós temos que ser pessoas humildes e acessíveis para todos. Nós não temos que estar atrás de reconhecimento como existe hoje muito. As pessoas são idolatradas e isso sobe para a cabeça. Tem um ditado que diz assim: se você quer conhecer alguém, confira-lhe poderes. E eu já conheci muitas pessoas dentro da igreja que a partir do momento que foram consagradas a presbíteros, a pastor, aquelas pessoas mudaram de atitude, aquelas pessoas deixaram de ser aquelas pessoas doces, acessíveis, aquelas pessoas que eram tão complacentes, aquelas pessoas que eram tão humildes, tão louváveis em atitudes. Aquelas pessoas se transformaram em outras pessoas, foram pessoas que se enveloparam de roupa para poder se tornar mais importantes aparentemente e se tornaram outras pessoas, se transformaram em pessoas que a gente desconhece até. Então é tempo de se despir dessa casca, dessa maquiagem, desse rótulo de pessoas que se acham muito importantes, superior às outras pessoas, e nós temos que ter humildade para que o nosso coração possa ser acessível a todas as pessoas, assim como era Jesus, porque é assim que nós vamos alcançar o coração das pessoas que precisam de salvação. É assim que nós temos que ser. Essa coisa de que existem pessoas que hoje são idolatradas, pessoas que hoje estão criando nome, criando fama e aceitando essa fama e se gloriando com isso e se achando importante e sendo homenageadas, pessoas que arrastam as multidões atrás de si. Muitos têm caído, muitos têm descido uma ladeira interminável por conta disso, porque o Senhor, ele não dá a sua glória a ninguém. O Senhor é o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e a gente tem sempre que reconhecer isso e nunca devemos nos esquecer, jamais, que a Ele tem que ser toda honra e toda glória. E eu digo isso no sentido verdadeiro, não é da boca para fora, dizendo que toda honra e toda glória é do Senhor e aceitando idolatria e aceitando reverência e dando autógrafo e rodeado de puxa-saco, de bajuladores e se tornando cada vez mais inacessíveis e endeusados diante da igreja de Deus. Então é errado quem cultua esse tipo de comportamento, quem reverencia esse povo, e é errado quem aceita também. Nós temos que ser assim. O maior tem que ser como o menor, tem que se fazer menor, humilde, e aquele que governa tem que ser como aquele que serve. É isso que agrada ao Senhor, é isso que a palavra de Deus ensina. Então isso é que é importante. Nunca jamais, na condição de um pastor, uma ovelha, um irmãozinho humilde, ele nunca pode olhar para o seu pastor e sentir uma barreira para se aproximar dele, para conversar ou para pedir oração ou para ter contato com ele ou para se comunicar com ele. Todas as vezes que houver essa barreira, existe uma coisa muito errada nesse relacionamento que precisa ser mudado em nome de Jesus. Mas nesse momento eu quero muito orar por cada um de nós, para que Deus possa nos abençoar e que a gente possa a cada dia ser humilde como Jesus sempre foi humilde enquanto estava aqui na terra. Querido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Senhor, neste momento, que o Senhor venha encher o nosso coração de humildade, para que a gente seja pessoas que tendo seja como que não tenha, pessoas que sendo maior seja como o menor, e aqueles que governam que seja como quem serve, que sejamos dessa forma, meu Senhor, controlados pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, que nós sejamos pessoas humildes,
repreende, meu Deus, todo espírito de idolatria no coração do teu povo, daqueles que idolatram, aqueles que cresceram demais, aqueles que governam e aqueles também que aceitam esse tipo de idolatria, que seja repreendido em nome de Jesus, porque ao Senhor é toda honra, toda glória e todo louvor. Nos ensina todo o tempo através do teu Espírito Santo, meu Deus, que nós devemos transferir toda a glória sempre para o teu nome. Nunca nós seremos maiores em nada, ainda que venhamos fazer a maior pregação do mundo, ainda assim a honra é tua, porque foi inspirada pelo teu Espírito Santo. Então todo mérito é do Espírito Santo, todo mérito é do nome de Jesus. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem faz o milagre é Jesus quem tem que aparecer todo o tempo e nós temos que desaparecer. É assim que tem que ser. Jesus é o centro de todas as coisas e que seja assim em nossas vidas, é o que eu te peço agora e para sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a vida de cada um de nós agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente se vê por aqui no próximo vídeo do canal Palavra Verdadeira.